Olá pessoal, aqui é o professor Leonardo. Bem-vindo à nossa 12ª aula do curso de Java Básico. A gente já tem aí 11 aulas para trás, né, gente? Bastante coisa. Sugiro que quem chegou aqui, caiu de paraquedas aqui, assista às aulas anteriores, para que a gente possa ter um conceito mais completo aí do que a gente está estudando, tá? E é isso. Bom, a gente já falou algumas coisas importantes. Agora a gente vai entrar num outro conceito de orientação a objetos, tá? Que é o encapsulamento, ok? Então, muitas classes aí vão ter encapsulamento. Tá? A maioria das classes que a gente vai trabalhar estarão encapsuladas, por quê? Porque essas classes elas precisam ser encapsuladas por uma convenção, vamos dizer assim, por uma boa prática de programação, tá? Então a gente vai aprender o que é isso e é um dos conceitos aí também mais utilizados em orientação a objeto, tá? Legal. Então é o seguinte, o que é encapsular, tá, uma classe ou um objeto? Veja bem que aqui eu tenho nome, tá, do animal e eu tenho um atributo chamado idade, ok? Idade. Olha que interessante. Eu vou deixar do jeito que está aqui. Eu consigo criar um animal aqui, ok? Vamos lá. Criei um animal. Isso aqui a gente já aprendeu a fazer. E eu vou instanciar esse animal, ok? E o animal, ok? Acabei de instanciar o meu animal. O que impede de eu fazer isso aqui? Eu vou botar um salt aqui e eu vou imprimir a idade desse animal, tá? Então, animal, ponto, idade é o que eu vou mostrar na saída. E eu vou pegar aqui animal, ponto, idade e vou jogar nele 5, ou seja, a ideia é que esse animal tenha 5 anos de idade. Quando a gente executa, olha só, 5 é o que foi impresso nessa saída. O animal tem 5 anos. Ok. Só que veja bem, um cidadão pode chegar aqui e simplesmente decidir que o animal tenha essa idade. E quando a gente rodar o programa, olha lá, 5.897. Alguém conhece um animal que tem 5.897 anos e esteja vivo? Aqui a gente está partindo do princípio que esse animal está vivo, tá? Não tem, né? Nenhum animal vive tudo isso. Ah, professor, mas eu conheço. Não conhece nada. Não tem nenhum animal que sobreviva a 5.897 anos, ok? Então, isso aqui é um problema. Um problema por quê? Porque apenas uma pequena historinha para você entender do que eu estou falando, tá? Eu aconselho fortemente que você faça isso aqui, ó, que eu vou fazer agora. Olha como é simples, olha. Você abre um browser qualquer, digita aí, ó, encapsulamento Java, por exemplo, até para ficar mais fácil. Encapsulamento, polimorfismo e herança em Java, na DevMedia. Ou abstração, encapsulamento e herança, POO. Olha lá, revistando orientação a objetos, encapsulamento no Java. Clica aqui, por exemplo, tá? E aí você vem aqui, você vai ter uma leitura, então, da Kaelon. A Kaelon é uma das empresas aí muito bem conceituadas em cursos em diversas áreas aí da TI, ok? Então, olha só, façamos uma aposta. Tenho certeza que você, ao ver a classe abaixo, consegue perceber um problema. E aí tem lá public string e tal, não sei o que. E aí ela vai falar, tá, pessoal? O que é o pedido, tá? Que tem um conceito, teoria, enfim, uma série de coisas para você entender bem o encapsulamento. Então, se você quiser, tá, vem aqui e faça isso, ok? Leia essa teoria, leia, ainda está até um pouquinho fraca aquele conceito lá. Você pode vir buscar outro material, existem inúmeros professores que colocam materiais na internet. Buscar esse aqui, inclusive gravou um vídeo também, tem aqui conceito, exemplo de classe, ok, pessoal? Eu volto a dizer que o meu objetivo não é esse, eu não vou fazer isso, tá? Então aqui, ó, DevMedia, vamos lá, encapsulamento e não, olha quanto texto tem aqui antes, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Então faça isso, né?
Não dói, não vai tirar sua mão, ok? Faça isso. E depois você assista essa aula aqui. Ou assista essa aula aqui primeiro, se não ficou claro, vai lá e procura um material mas que tenha mais conceitos, ok? Porque o que eu vou falar aqui é muito objetivo para o Java. Ok. Então, voltando ao exemplo que eu dei, eu gosto de falar fazendo o exemplo na hora, ok, pessoal? Pode ser que para algumas pessoas isso não seja muito legal, mas a maioria das pessoas gostam de visualizar aquilo que é falado. Então, por isso eu acho que é uma boa alternativa a gente fazer isso aí. Então, vamos lá. Então, qual que é o problema que a gente tem aqui? Tá? Quando você usa um objeto, ok? Eu vou dar um exemplo para você. Você vai usar um objeto agora na vida real, tá? Um objeto chamado caneta. O que a caneta faz? Qual é o propósito da caneta? Escrever. Eu conheço pessoas que fazem outras coisas com caneta, professor. Bom, cada um com os seus problemas, concordam? Mas a caneta, ela foi projetada para escrever, apesar de que você possa usar ela para outras finalidades. Mas ela foi projetada para escrever. E ela escreve a partir de um mecanismo muito simples, que é a liberação de tinta necessariamente na medida para que saia um texto visível, ok? E não borrado. O que acontece se você, usuário da caneta, quiser que ela libere muito mais tinta do que ela libera por padrão? Ou seja, quando eu estiver escrevendo, eu queria que tivesse um botãozinho aqui que eu apertasse e esse botãozinho liberasse um monte de tinta a ponto de fazer uma poça de tinta ali no papel. Existe isso? Não. Acontece isso? Não. Poderia ter isso? Poderia. Alguém poderia projetar uma caneta assim. Mas não tem. Por quê? Porque a fábrica da caneta entende que ninguém vai querer fazer isso e entende que não é o propósito da caneta borrar nenhum papel. Então, a própria caneta, o próprio objeto caneta, ele tem os seus mecanismos de quê? De segurança. Tá? Ele não permite com que o objeto externo, o objeto que o está utilizando, no caso, o ser humano, que é quem utiliza a caneta, ele não permite com que o ser humano utilize esse objeto de forma inadequada. Ele mesmo se resguarda de deixar sair apenas a quantidade de tinta necessária e ponto final. Tá? Então isso é um exemplo, ok? Outro exemplo que a gente pode citar é o rádio. Né? Alguém sabe me dizer como que faz para aumentar o volume de um rádio, de um objeto de rádio? Não, provavelmente não, a não ser quem tem um conhecimento aí grande em eletrônica. O que você sabe é que se você gira a rodinha lá do volume, ele aumenta, ok. Isso é uma coisa. Agora, saber o que acontece lá dentro para que o volume realmente aumente e chegue nos seus ouvidos de forma mais clara, vamos dizer assim, isso é um processo muito mais complexo. Né? O rádio envolve impedância de sinal, senoides, enfim, uma série de coisas, conhecimentos físicos aí, que a maioria das pessoas não tem. Então, se ficasse por conta do usuário do rádio saber como fazer para aumentar o volume, ninguém ia conseguir fazer o volume de um rádio aumentar, porque é muito complexo. Então, o que os engenheiros fizeram? Encapsularam, preste atenção no termo, encapsularam essa funcionalidade. Ou seja, colocaram internamente no rádio a funcionalidade de volume, já toda prontinha, toda programadinha, esperando apenas com que uma simples peça dite para o rádio o quão de volume o usuário quer. Bom, ao girar esse volume aqui até o nível 10, então o que eu vou fazer aqui dentro do rádio? Eu vou configurar todos os componentes eletrônicos a ponto de ter um volume considerado nível 10 aí pela indústria, ok? Então, eles encapsularam. Toda a complexidade está escondida dentro do rádio. E aí deixou para o usuário uma simples peça, um simples mecanismo que para o usuário faz sentido. Okay? Então, para o usuário faz sentido girar um botão. Então, para ele é assim que vai funcionar. Ele não sabe o que acontece lá dentro, mas ele sabe que girando aquele botão ele vai ter o resultado que ele precisa. Isso é encapsulamento. Okay? Então, de forma sucinta, de forma objetiva, eu estou dizendo o que é encapsulamento. Se você quiser mais teoria, faça o que eu disse no início da aula, procure um material, porque não é o objetivo dessa aula fazer isso, ok? Então, encapsulamento é isso. Legal, agora a gente já sabe o que é encapsulamento, vamos ver o encapsulamento funcionando no Java, né? Que é o objetivo claro dessa aula, aprender como é que essas coisas funcionam no Java. Muito bem, então vamos lá. Primeiro,
Vamos pegar esse próprio exemplo, idade. Idade, se eu quero, na verdade, a idade não deveria ser nenhum atributo que um objeto externo pudesse manipular, né? Começa por aí. Idade simplesmente é manipulada de acordo com o tempo que um determinado objeto tem de vida. Isso deve ser interno. Mas isso é uma teoria de negócio, né? Não é uma teoria técnica, uma teoria de programação, vamos dizer. Isso é uma teoria de negócio. No meu negócio, a idade é calculada assim. No negócio de fulano, a idade pode ser calculada de cada um faz a idade do jeito que quer no software dele, tá certo? Mas na vida real é assim. A idade é calculada de acordo com o tempo que cada objeto tem de vida. Mas no nosso exemplo, tá, nós vamos permitir com que o usuário da classe animal, que nesse caso é a classe Java básico, ok? Ela consiga manipular a idade, ela consiga passar uma idade, ok? Para esse objeto. Só que nós não podemos permitir que um animal tenha uma idade absurda, uma idade que nenhum animal tem. Então a gente vai configurar uma idade específica, ok? Máxima, vamos dizer assim, e a pessoa pode passar essa idade. Outro exemplo é isso aqui, ó. Se o cara passar isso aqui, menos 10, um exemplo. Vamos rodar esse cara e ele vai mostrar a idade dele é menos 10. Nunca vi ninguém ter menos 10 anos, né? Então isso é outra coisa que a gente não pode permitir, né? E aí como é que eu vou fazer para não permitir isso? Ou seja, esse objeto aqui, o Java básico, ele vai até conseguir manipular a idade, mas lá dentro do animal ele vai ter o controle sobre isso. Ele vai dizer o que pode e o que não pode. É igual na caneta. É a caneta que decide quanto de tinta sai. É o animal que decide quanto de idade pode ser configurado ou não. Ok? Isso é encapsulamento. E o encapsulamento ele funciona com alguns conceitos, tá? Então você tem que primeiro, tá? Você precisa que o seu atributo que será encapsulado ele seja privado. A primeira coisa é essa, ou seja, então eu não posso dar acesso ao atributo aqui? Não. Nenhum atributo encapsulado permite acesso externo, ok? Nenhum. Por quê? Justamente para evitar isso. O rádio permite que você meta a mão lá dentro e mexa, a não ser que você quebre o rádio e abra ele, né? Aí é outra história. Mas de modo natural, não. Ele não permite, ele te dá o botão. Só isso. Fora isso, mais nada. Certo? Bom, então, o que eu posso fazer? Eu não posso permitir com que esse cara acesse o meu atributo idade. Isso é fácil resolver. Isso eu venho aqui na idade e coloco ele como private. Coloquei ele privado. Ótimo, agora já vai dar um erro aqui. Ó. Idade, olha só. Has private access in animal. Ele tem acesso privado, não consegue receber idade. Já resolvi o problema. Tá, professor, resolveu, mas o animal continua sem... Como é que eu vou... Né, o senhor falou que eu ia conseguir botar a idade lá, não consigo mais. De fato. Dessa forma, a gente tem metade do encapsulamento feito, tá? O outro conceito do encapsulamento é, se eu coloquei o meu atributo como privado, eu preciso promover um método acessor, ou seja, é como se eu estivesse promovendo o botão, né? Criando um botão e gerando o botão para o usuário mexer. Se o atributo é privado, alguma coisa tem que ser pública, e aí normalmente é um método, ok? Normalmente não, né? Sempre é um método. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um método public, ok? Esse método vai retornar, ok? Na verdade serão dois métodos, vocês já vão entender o porquê. Então eu vou criar um método public e esse método public, o primeiro vai ser void, ok? E aí assim, gente, eu falei que vão ser dois métodos, mas pode haver casos que você não quer um desses dois métodos, tá? Você não quer que o determinado atributo seja alterado de maneira externa de jeito nenhum. Você só quer que a pessoa consiga obter o valor dele, mas não vai poder ser alterado. Então você pode criar um método só. Então aqui void, e normalmente esses métodos são chamados de getters e setters, ok? São os métodos que tem o get e o set, ou seja, eles setam coisas no atributo e recuperam coisas do atributo. Então aqui eu vou criar o meu get o quê? Idade, tá? Get idade. Esse get idade recebe parâmetro? Não, ele só vai retornar um valor,
ok? Se ele vai retornar um valor, então aqui não pode ser void, né? Exatamente, ele tem que voltar o mesmo tipo do atributo que ele quer aqui, tá certo? Então aqui eu vou fazer o seguinte, return o meu idade. Pronto. Isso é um método get, tá? E eu vou fazer um outro método, que vai ser público também, public. Esse sim será void, que ele não vai retornar. Vou chamá-lo de set idade. Esse vai receber parâmetro sim, porque eu vou passar o parâmetro que eu quero setar no meu atributo, que tem que ser do mesmo tipo, int. Aí eu posso chamar ele de valor, por exemplo. Eu posso chamar do que eu quiser. E eu faço o meu atributo idade receber o meu valor, a variável valor. Tá aí, ó. Acabamos de encapsular o atributo idade. É assim que funciona no Java, ok? Então eu tenho meu atributo que não está mais acessível aqui, ó. Ninguém consegue acessar ele mais. Mas para que o cara consiga até imprimir na tela e jogar alguma coisa lá, eu proporcionei o setIdade, ó. No setIdade agora eu passo 10 aqui no meu parâmetro, ok? E aqui agora para imprimir eu não posso mais simplesmente pegar animal.idade, eu tenho que pegar animal.getIdade, que é o método que vai me retornar. Vocês vão ver que o retorno, ó, vai continuar idêntico, 10, certo? Então olha que bacana, agora tudo que eu quiser fazer com o atributo idade dentro do meu animal, eu tenho que usar o método set. Tá? No Java já é tudo assim, tá, gente? Então as classes que vocês forem usar no Java, vai ter um set ou vai ter um get para vocês buscarem os valores. E isso é o conceito de encapsulamento. Mas você pode estar se perguntando, professor, eu vou ter que fazer isso aí sempre, né? Então, se eu tiver 30 atributos ali, eu vou ter que colocar os 30 como privado, inclusive o string, vai. Então, para mudar o string também, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que vir aqui e colocar o private, né, que é o nome, e criar esses métodos. Poxa, é trabalhoso, hein? Um saco. Se eu tivesse mais 30 variáveis para cima, eu estava perdido. Só que o NetBeans ele te ajuda, tá? Isso que é bacana você usar uma IDE. Você vem aqui, ó, botão direito em cima da variável. Tem atalhos para isso também, tá, gente? Mas vou mostrar aqui pelo menu para vocês. Você vai vir em refatorar, depois em encapsular campos, tá? E aí ele vai mostrar para você todos os campos que tem no Java. No meu caso, somente string, porque o outro já tem, ó. O outro já foi feito. Somente o nome, né? Então eu seleciono o get para o nome, o set para o nome. Aí inserir ponto deixa padrão, classificar por deixa padrão, Java doc eu coloquei nenhum. Aqui você tem a opção de colocar comentários, enfim, eu não quero. Público, tá? Então a visibilidade do campo vai ser privada, tá? O campo vai ser privado. E os acessores, que são os métodos, vão ser públicos. Muito bem. Só clicar em refatorar e olha só o que ele fez para você. Criou aqui o get nome e o set nome, ó. E ele coloca o parâmetro aqui com o mesmo nome do atributo, tá? Por padrão. Poxa, então agora ficou fácil. Ficou fácil, né? Ficou fácil. Então esses aqui que eu já tenho, né, podem ficar. Então, como vocês viram, você pode fazer na mão ou você pode usar o IDE aí para fazer isso para você, tá certo? Então está tudo encapsulado. Ainda você pode estar se perguntando, nossa, professor, que bacana, né? Que legal. Mas o que mudou na prática? O que mudou? Se eu chegar aqui e chamar o meu set idade, olha só, coloquei lá 1587. E olha lá, tá lá a minha idade, 1580, não mudou nada, né? Só tive mais trabalho, na verdade. Não mudou, porque você, meu caro estudante iniciante, ainda não conhece, não sabe as técnicas que você tem para evitar esse tipo de problema. E é isso que eu vou te explicar agora. Se você tem um método no seu set, esse método é que vai tratar essa entrada para você, ok? Esse set ele é o botãozinho do rádio, tá? Entenda isso. O usuário ele pode fazer o que ele não pode pegar aquele botãozinho do rádio e girar até aonde não dá mais, ou até continuar girando e quebrar o botão, enfim. Ele pode. Poder, pode. Né? Se ele vai fazer ou não é outra história, mas poder ele pode. Aqui também. Esse usuário pode passar 1500, pode passar quanto ele quiser.
O importante é que o objeto animal esteja preparado para isso, saiba, ó, o cara vai mandar aqui 2.000 e consiga reverter a situação. E isso é feito aonde? No método setIdade. Esse cara aqui. Por enquanto, o que a gente fez? A gente fez só o padrão do encapsulamento. Pegamos o valor de parâmetro e jogamos aqui. Mas é aqui que a gente vai colocar a nossa lógica. Okay? Então, primeira coisa que eu vou fazer, se este valor que eu estou recebendo, ok, ele for maior do que 0, isso aqui, ó, isso aqui, entendam, é uma operação. Tá? Lembra quando a gente estudou o if? Pois é. Então aqui vai ter um resultado lógico. E eu vou usar aqui um e comercial, que eu vou botar mais uma operação. Valor, ele também precisa ser menor, por exemplo, menor ou igual, vou botar aqui, tá? Do que 100. Eu nunca vi aí animal com mais de 100. Apesar de ter, né? A gente saber que tem. Mas aqui eu estipulei que é 100. O máximo é 100. Então, olha que interessante. Esse valor, ele precisa atender a esta requisição. Ele tem que ser maior do que 0. Tá? Então o animal não pode ter 0? Pode. Então põe um igual aqui. Pronto. Ele pode ser maior ou igual a 0. E também tem que ser menor ou igual a 100. 2.000, por exemplo, é maior do que 0? Maior ou igual a 0? É. Opa, atendeu esse daqui, eu já posso entrar. Não, isso funciona com o ou, né, pessoal? Lembram? Ou, tudo bem. Ele vai, um dos dois é suficiente. Agora, no e, os dois precisam ser. Então, 2.000 é maior ou igual a 0. Mas 2.000 é menor ou igual a 100? Não. Então, ele já não entra, já não faz. Tá? Então, eu vou criar o corpo do nosso if. Vocês sabem que o if tem um corpo, que é onde vai ser executado se o resultado final lógico for verdadeiro. Então, se a instrução for verdadeira, a gente vai fazer isso aqui. Okay? E se não for verdadeiro? Se não for verdadeiro, você pode fazer o que você quiser. Você pode botar um else aqui, ó, tá? E criar mais um if, se você quiser. Um if aqui, ó, else if. Tá? Colocar mais uma instrução aqui. Você pode só botar um else. Se não for, então você tá um valor padrão aqui e bota, por exemplo, this.idade recebe 0, ok? Como ele já é um inteiro, então já vai ter 0 por padrão, não vejo sentido de fazer isso. Então simplesmente não põe nada, tá? Não põe nada. Isso aí é você como programador que vai decidir. O importante é você entender, ok? Que agora toda vez que eu setar um valor aqui, esse valor vai ser filtrado aqui, ó, nesse setIdade. Poxa, que bacana. Então agora eu quero ver ele conseguir jogar 1587 lá. Vamos ver o que acontece, ó. 0, tá vendo? Nem mudou a variável. Então o usuário agora, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode, não vou sacanear esse cara, vou botar aqui menos 85, tá? Legal, olha lá, 0. Poxa, que coisa chata, vou colocar então 101, pô, eu sei animal que tem 101 anos. E aí ele vai 0, porque não interessa se tem ou não tem. A minha regra é 100 para baixo, ok? 100 para baixo. Então, 100 eu posso? Opa, vamos ver se funciona o 100. Olha lá, 100. Tá certo? Então, é assim que funciona o encapsulamento, pessoal. Isso vocês veem que a gente resolve aí esse problema de mau uso dos objetos, ok? Por conta do objeto que vai estar usando ele. Porque, veja bem, às vezes quem construiu esse objeto aqui, animal, não foi nem você. Foi um amigo seu que é programador também, então ele construiu essa classe. É uma classe interessante para você que faz um negócio legal e disponibilizou para você usar. Então você não conhece, cara. Você não conhece isso aqui. Você não sabe o que essa variável, o que esse método pode fazer. Então você vem aqui, simplesmente chama ele e passa o que você acredita que vai dar certo. Só que aí lá dentro ele tem que estar preparado para tratar isso. Ó. Já não permitiu, já não setou nada, ok? Mas é chato, né? Porque o usuário da classe fica sem saber o que ele pode e o que ele não pode. De fato, aí o que você pode fazer é documentar isso, criar um documentário colocando aqui o que o objeto vai fazer, o que o objeto não vai fazer, ok? Por exemplo, aí você tem que especificar aqui no seu método, tá? Aí você tem que fazer o Javadoc, tá, pessoal? O Javadoc não é muito
a ideia aqui do nosso curso, tá? Falar de documentação, enfim, a gente não vai falar de tudo do Java, como eu já disse, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Você coloca uma barra, 2 asteriscos, dá um Enter, ele vai criar um padrão de documentação, tá? Aqui em cima. Então, por exemplo, aqui eu posso escrever o seguinte: este método não pode receber ou até o seguinte, que ficaria até melhor aqui pra gente. Este método seta o valor do parâmetro no atributo idade, por exemplo, tá? E aí aqui no parâmetro, que são os parâmetros, eu digo que o meu parâmetro se chama valor, tá aqui, e este parâmetro precisa estar entre 0 e 100. Pronto. Tá feito aqui minha documentação. Se eu quisesse, eu ainda poderia vir aqui, colocar uma outra anotação, que a gente chama de annotations, tá? Escrever return, que seria o retorno, tá? Esse cara aqui retorna alguma coisa? Não. Então nem precisa pôr, porque ele não tem retorno. Mas se eu quiser, eu sou teimoso lá, eu quero botar: este método não retorna valores, por exemplo, ok? Aqui o Java já me deu até a tag return não pode ser usada no método com tipo de retorno nulo, né? Isso aqui é óbvio, mas eu vou deixar assim mesmo, vamos ver. Eu volto aqui, ó, salvei, olha só o que eu vou fazer aqui agora. Set idade, eu vou pegar um animal, ponto, vamos lá, set idade, ó, set idade. Aguarde, está calculando. Ó, se eu pegar aqui o set nome, ele vai dar a documentação padrão do Java. Ó. Javadoc não encontrado, não encontrou nenhuma documentação, mas o método ele é público, ó, void, tem um set nome e recebe um string aqui. Você já vê a assinatura. Então, para quem é programador aí já experiente, já sabe que ele vai esperar um string, o nome do atributo é nome, o nome do parâmetro, e não retorna nada. Né? Agora, nos que tem Javadoc, por exemplo, que é o caso desse de cima, olha lá o que ele faz. Mesma coisa, ó, public, void, set idade, ele tem um inteiro como parâmetro que eu chamei de valor. Só que ele mostra aqui a nossa documentação. Ó, este método seta o valor do parâmetro no atributo idade, que foi o que a gente escreveu. E o retorno dele? Este método não retorna valores, que foi o que a gente colocou lá. Mas ele não mostrou o de cima, né? Vamos tentar ver o porquê. Vamos vir aqui, tirar esse cara daqui por enquanto. Volta aqui, tira esse cara, que a gente já viu que não precisa. Eu coloquei essa vírgula aqui, talvez ela tenha dado problema. Vamos voltar aqui, colocar aqui de novo, salva, animal, ponto, set nome. Vamos lá. Set nome, set idade, na verdade. Olha aí. Então, este método seta o valor do parâmetro no atributo idade. E olha lá, parâmetros. O parâmetro é valor. E eu digo, este parâmetro precisa estar entre 0 e 10. Pronto. Então, isso vai aparecer aqui automaticamente na hora que o cara for usar, né, o nosso método. Eu vou setar a idade, ele já vai ver. Ó. Tem que estar entre 0 e 100. E aí, ele seleciona e já sabe que tem que estar entre 0 e 100. Então, ele pode pôr 5, que vai funcionar perfeitamente. Tá ok? Javadoc, tá, pessoal? Então, eu quero que a coisa fique mais documentada para quem vai usar, usa o Javadoc. Se não, deixa sem isso aqui e o cara vai ver que vai funcionar ou não vai funcionar. Professor, qual é o correto? Bom, se você utilizar a documentação, fica mais fácil, né? As pessoas vão saber utilizar sua classe, seu objeto. Então, por exemplo, se a gente faz um salt aqui, esse aqui é do Java, tá? Salt, eu vou pegar aqui o
o println, um exemplo. Println, ó. Olha a documentação. Prints an object and then terminates the line. Ou seja, ele imprime um objeto, então finaliza a linha. Esse método chama imprimir um string, né? Então, para o uso de strings, né? Um valor de x, né? Que é qualquer objeto que possa ir ali, to get the printed, para ter o objeto printado, né? Mostrado na tela, com um valor de string. Então, tem o comportamento, embora ele invoque o print string, então o println. Tá? Então, primeiro ele invoca o print string e depois o ln para pular a linha. Quais são os parâmetros? O parâmetro é x, nesse caso aqui, e o objeto, que é o objeto para ser printado, nesse caso é um object. Tá? Se eu for nesse aqui, olha lá, muda. Tá vendo? Então, o Java documenta. Não fica mais fácil para você que está programando ler isso aqui e saber o que vai acontecer? Fica, não fica? Mesma coisa você. Então, se você está criando aí suas classes e outras pessoas vão utilizar, talvez seja uma boa ideia você documentar o seu arquivo. Ok? Bom, isso é encapsulamento, tá certo? Então, eu posso colocar regra também no get? Pode. Em vez de já voltar logo, você pode fazer um cálculo com o que vai voltar aqui. Fica a critério do programador. O fato é, o atributo precisa ser privado, ok? E ele tem que ter um método getSet. Professor, eu só tenho o meu atributo aqui privado, mas eu não tenho esses métodos. Isso é encapsulamento? Não, não é encapsulamento. Para ser encapsulamento, o atributo precisa ser privado e ele tem que ter os métodos gets e sets, ok? Maravilha. Na próxima aula a gente vai aprender mais conceitos. Até lá.